CBF tem a solução para o Campeonato Brasileiro caber no calendário 2020. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, elogiou a administração do Flamengo à frente do Complexo Maracanã e torce para que o clube consiga a licitação e administre o Maracanã pelos próximos 35 anos. Futebol carioca. Depois da reunião da FERJ, nada ficou decidido em relação à data do retorno e a situação pode parar na justiça. Flamengo recusa a proposta de 100 milhões de reais pelo meia Gerson e a verdade sobre a Amazon. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal Raflamelo. Salve galera do canal Raflamelo, estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. E claro, segue aí as redes sociais do canal Raflamelo. Esse vídeo está muito informativo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Vamos, sem enrolação, trazer as últimas informações do nosso Mengão. E a CBF parece que já tem uma medida para o retorno do Campeonato Brasileiro. A CBF está querendo mudar o intervalo das partidas de cada clube. Ou seja, antes eram 72 horas esse intervalo. Agora a CBF quer colocar 48 horas de uma partida para outra. Com isso, quem ganha? Aquele clube que tem um elenco qualificado. E o Flamengo, depois da FIFA admitir uma nova mudança na regra do futebol, as 5 substituições no lugar de 3, o que beneficia o clube que tem o melhor elenco. Com o Flamengo não será diferente. E esse intervalo de 48 horas, quem tiver um elenco qualificado pode se dar bem nessa mudança quanto ao retorno do Campeonato Brasileiro. A CBF colocou na mesa essa medida porque o calendário vai ser muito apertado e a entidade do futebol brasileiro quer encerrar a competição ainda no calendário 2020. Ou seja, se o Flamengo jogar na quarta, joga depois na sexta e depois no domingo e por aí vai. São 2 dias de intervalo para cada jogo. Isso não será só com o Flamengo. Todos os jogos. Essa medida sendo aprovada, o Flamengo pode se dar muito bem. E aí, torcedor, o que você acha dessa nova medida da CBF? As reuniões estão acontecendo para a retomada do futebol brasileiro. Falando agora do futebol carioca. Ontem teve uma reunião da FERJ com os clubes da Série A que durou 4 horas. Essa reunião aconteceu por videoconferência. E o protocolo Jogo Seguro foi aprovado de forma unânime. Todos os clubes foram a favor. E ficou decidido o seguinte: poderemos ter 2 jogos somente na volta do estadual por dia, não mais do que isso. E 3 estádios poderão ser utilizados: Maracanã, São Januário e Newton Santos. Vários protocolos de saúde foram adotados. Poderemos ter aí um número mínimo de pessoas trabalhando, tanto na comissão técnica, jogadores no banco de reservas e as pessoas profissionais envolvidos na partida. Acontece que, embora tenham votado a favor, Botafogo e Fluminense entendem que o Campeonato Carioca só pode retornar quando a curva epidemiológica do estado do Rio de Janeiro estiver baixa. E isso pode parar na justiça. A questão é a data do retorno e a discordância pode causar uma polêmica. A questão é que os decretos das autoridades já permitem a realização de jogos no Rio de Janeiro. Assim, a ideia é convocar um novo conselho arbitral e marcar a retomada do estadual, o que pode acontecer em até 15 dias. Fluminense e Botafogo, no entanto, defenderão a necessidade de unanimidade. Caso o estadual tenha o seu reinício marcado e os dirigentes tricolores e alvinegros mantenham a decisão de não jogar, enquanto o número de casos do estado seguir elevado, é possível que a discussão vá aos tribunais. Na visão da federação,
Caso Fluminense e Botafogo se recusem a disputar as partidas que venham a ser marcadas após decisão no próximo Conselho Arbitral, estariam sujeitos à aplicação de WO e demais punições do regulamento. Já tricolores e alvinegros podem recorrer a decisões que lhes garantam o direito de não jogar enquanto não concordarem com a volta da competição. O encontro, que além dos clubes teve representantes da polícia, imprensa, médicos e sindicatos de atletas, serviu para discutir o protocolo para a volta das competições. Vai acontecer ainda uma última reunião no arbitral. A FERJ, os órgãos vão decidir a data do retorno do Campeonato Carioca. Isso ainda pode dar muito problema porque Botafogo e Fluminense são contra o retorno do Campeonato Estadual. O Tottenham fez uma proposta de 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, para a contratação do meia Gerson do Flamengo. A informação foi publicada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro-Negro. E a gente já falava lá atrás, já há uma semana, em relação a essa sondagem, interesse do Tottenham e também do Borussia Dortmund da Alemanha. E a proposta chegou ao Flamengo. E o que eu disse lá atrás é que por 100 milhões o Flamengo nem abriria conversa, seja com Tottenham, Borussia ou qualquer outro clube interessado no futebol do Gerson. Ou seja, essa proposta de 100 milhões de reais chegou na mesa do Flamengo e o clube prontamente recusou, não abriu conversas com o Tottenham. E antes mesmo da paralisação, quando a gente ia ao Ninho a fazer entrevistas coletivas, entre um assunto e outro, Marcos Braz, vice de futebol, foi bem claro. Existe uma dificuldade para o Flamengo chegar e contratar um jogador da Europa. E vai acontecer a mesma coisa. Quando um clube europeu quiser contratar um atleta do Flamengo, ainda mais do elenco titular, vai ter que abrir o bolso. Não vai ser fácil. Portanto, o Flamengo recusou essa proposta do Tottenham e segurou o Coringa. Em entrevista à Flá TV, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que está muito satisfeito com a administração do Flamengo em relação ao complexo do Maracanã e disse que vai torcer para o clube vencer a próxima licitação e gerir o estádio pelos próximos 35 anos. Muito satisfeito. Eu estou vendo o estádio bem cuidado. E nós temos um desafio agora, porque o Flamengo vai ter que retomar agora as atividades. Nós estamos autorizando o retorno dos jogos sem público. Sim. E todos os times vão ter um grande desafio para a retomada desse campeonato. Mas o estádio está sendo bem cuidado, o estado do Rio de Janeiro está recebendo e os clubes estão lucrando. E isso é muito importante porque movimenta a economia, gera emprego. Havia problemas com o fornecimento de alimentação no estádio. Hoje, as pessoas que estão trabalhando no estádio estão sendo remuneradas adequadamente, está gerando emprego, gerando oportunidade. Então, estou muito satisfeito com essa administração. Eu espero que o Flamengo, como disse, não vou participar do julgamento da próxima licitação, mas espero que o Flamengo tenha toda a sorte do mundo, assim como os outros clubes, aí, como governador. Eu desejo que todos os clubes possam participar desse projeto de licitação que entregará, pelos próximos 35 anos, o Maracanã para um administrador. Wilson Witzel afirmou ainda que o vencedor da nova licitação terá que, obrigatoriamente, reconstruir a famosa geral. Vamos ouvir. O Maracanã, nessa nova configuração, terá de volta a geralzona. O Geraldino vai estar de volta no Maracanã, já está na proposta de licitação, e quem ganhar vai ter que botar a geralzona lá, porque foi uma lei que eu assinei da Assembleia Legislativa e o nosso Geraldino vai voltar. Para a gente encerrar, vamos falar aqui sobre a Amazon, a multinacional americana que pode ser a nova patrocinadora master do Flamengo. Por que eu falo que pode? É porque não tem nada assinado e não passou pela votação do Conselho. As negociações estão acontecendo e toda negociação
passa por algumas mudanças. Vocês viram aí recentemente a negociação do Flamengo para renovar com o Mister Jorge Jesus. E também a negociação que o Flamengo teve com a Inter de Milão para contratar Gabigol. E com a Amazon não é diferente. O que eu trago aqui é o seguinte: a Amazon, nesse período de paralisação e pandemia, não foi atingida. Muito pelo contrário, foi a empresa que mais cresceu no mundo. Vamos aos números. Tanto que a Amazon contratou nada menos que 175 mil pessoas entre março e abril devido ao aumento da demanda. O Amazon Web Service, serviço de computação de nuvem, é o mais lucrativo do conglomerado e tudo o que oferece está em alta com as pessoas ficando em casa. Desde o começo de 2020 até a terceira semana de maio, suas ações na Bolsa de Nova York cresceram 35%. Foi de 75 bilhões e 500 milhões de dólares o faturamento entre janeiro e março, quando a pandemia começava a paralisar as atividades econômicas pelo planeta. 27% a mais do que no primeiro trimestre de 2019. As ações da empresa apresentam um aumento significativo na bolsa eletrônica da Nasdaq. A pandemia não atingiu os bolsos de Jeff Bezos, destacou o site Aventura na História. Estudo da consultoria americana Comparison concluiu que, de 2015 a 2019, Bezos ficou 34% mais rico a cada ano. Se mantiver tal ritmo, em 2026 se tornará trilionário. Isso significa ter patrimônio maior do que o PIB de 179 países. No começo de 2020, ele havia perdido a condição de homem mais rico do planeta para o empresário francês Bernard Arnault, que preside a LVMW, maior empresa do mundo em artigos de luxo. Mas, durante a pandemia, voltou ao topo da lista. Viram aí que nesse período de pandemia a Amazon só cresceu, o contrário de muitas empresas. Teve lá a questão do incêndio, mas isso nada mudou em relação à parceria que deve firmar aí com o Flamengo nos próximos dias. Por que eu falo nos próximos dias? O Flamengo não pode anunciar a Amazon antes da rescisão do Banco BS2. O BS2 sai do clube no dia 30 de junho. Eu sei que fica repetitivo, mas eu tenho que trazer uma tranquilidade, uma expectativa e uma esperança para o torcedor rubro-negro. Pelo que eu apurei, nada mudou entre a negociação envolvendo Amazon e Flamengo. Pelo contrário, os dirigentes seguem otimistas para que a Amazon estampe a camisa do Flamengo. Fique atento, torcedor. Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui muitas informações do que o Flamengo tem a ganhar com a Amazon, tirando o valor do patrocínio. Estou falando de visibilidade, competições que a Amazon pode transmitir, pode inclusive criar conteúdos junto à Flá TV, bilheteria no Maracanã, pode ser tudo eletrônico. A Amazon pode acrescentar muitas vantagens para o Flamengo nesta parceria. Então, fique tranquilo, nos próximos vídeos vamos conversar com especialistas da área. Valeu, galera! Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Você gostou? Deixa aí aquele like. Um abraço!